tá ganhando jogo pra eles, o que nunca aconteceu na era Dame Lillard. Eu acho que eles estão muito, muito perto, assim, de ter uma coisa interessante. Claro que é cedo pra dizer, cara, vão brigar pelo título, mas como o Jacob trouxe muito bem, eu acho que se tem um ano pro Dame Lillard sonhar, esse é o ano. A gente olha pra tabela, o Warriors lá embaixo, o Lakers o segundo pior time da conferência, né? O Clippers, o Kawhi volta ou não volta? Tava precisando, porque, né, o Blazers, né, já estamos aqui gravando no dia 15 de novembro, e o time de Portland está em primeiro lugar na Conferência Oeste, e assim, não tá em primeiro lugar, tipo, chegou agora, não. Ele tá disputando o primeiro lugar desde o início da temporada regular. Com o Suns... Contra o Jazz. Contra o Jazz. Esse início de temporada da Conferência Oeste tá um negócio espetacular. Mas tem muita coisa interessante pra gente falar dessa campanha de temporada regular do Blazers nessa temporada. E eu queria falar antes da gente começar a falar aqui, pedir pra você que tá assistindo ao vídeo no YouTube, curta o vídeo, por favor. Assine o canal, ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos pra a gente chegar cada vez mais fãs de basquete, beleza? Então, vamos lá. Filipão, tem muita coisa pra gente falar desse início de temporada do Blazers. Dá pra falar do Lillard em si, né, dessa recuperação que ele teve depois de finalmente ter conseguido fazer a cirurgia de abdômen que tava atrapalhando muito o jogo dele. Ele ficou fora de boa parte da temporada passada por conta disso. Dá pra gente falar desse time novo do Blazers que foi meio que reconstruído às pressas na janela de meio de temporada, quando teve a saída do CJ McCollum. Muita gente especulou por conta disso que talvez o Blazers estava para apertar o reset, né? Mas o que a gente vê é que o time se reconstruiu e se reconstruiu bem, né? Porque muitos desses jogadores, não apenas jogadores que chegaram agora, na caso do Jeremy Grant, estão contribuindo enormemente para o sucesso do time. O Grant está no top 3 aí dos principais pontuadores da equipe, como jogadores que já estavam lá e não tinham tanto espaço, como o Anthony Simons, subiram de patamar, deram um passo a mais na sua evolução e estão contribuindo de forma decisiva para o time também. Por onde você acha que é mais interessante a gente começar falando do Blazers? Não, é um pouco de tudo, cara. Você trouxe o aspecto muito legal, que a gente tem que passar por isso que você mencionou, para lembrar o ouvinte de como esse time do Jazz é uma surpresa tão grande, para não dizer tão grande, né? Uma surpresa grande Blazers. Como o Jazz. Isso, Né, como o Jazz. Isso. Porque quando você traz, né, a lembrança de que o Dame passou por uma lesão, que eles trocaram o CJ McCollum, que eles demitiram o técnico, trouxeram o John C. Billups. Cara, a pergunta era, será que o Dame vai querer continuar lá, né? O que de interessante tem pra ele, pra um cara no momento da carreira dele, arriscar, apostar nesse time em reconstrução, né? Só que o que acontece quando começa a temporada, ele surpreende a gente de uma maneira que a gente não estava esperando, né? E passa muito pela diretoria também, como mencionei, né? Eles trouxeram o Chauncey Billups a pedido do Dame Lillard, acreditaram que ele iria continuar mesmo, né? Eles compraram essa ideia, muita gente não acreditou, achou que era um blefe, que ele ia sair depois que o CJ McCollum saiu, a gente não imaginava que ele fosse ficar. A diretoria acreditou, trouxe o técnico que ele queria, que é um técnico jovem, né? Fizeram também bom proveito com a trade do CJ McCollum, né? Trouxeram boas peças de reposição, né? Você falou alguns nomes aí também, tem o Josh Hart jogando super bem também. Então assim, Bruno, é um conjunto de tudo, né? Mas que passa, na minha opinião, por dois pontos muito importantes que para mim, assim, eram as únicas, eram os maiores asteriscos quando a gente falava de Blazers, que era o Dame nunca teve ajuda, né? O Portland era um time muito previsível, era o time do CJ McCollum e do Dame Lillard. Agora ele tem ajuda ofensiva, e o segundo mais importante, eles têm defesa, que é uma coisa também que o Portland sempre foi muito defasado, né? Eles eram sempre uma das piores defesas da liga e uma das piores de garrafão. Eles não tinham essa ajuda nesse âmbito. Então agora, finalmente, Brunão, quando eles fazem a troca do CJ McCollum, eles conseguem finalmente grandes wings, né? Dos melhores 3&D da liga, que esses caras são. Só para o ouvinte ter uma comparação, ano passado, os wings que a gente fala são os alas, né? São os caras que jogam aberto. Os wings do Blazers eram o Mo Harkless e o Al-Farouq Aminu. Esse ano eles têm Josh Hart, tem o Justin Winslow e tem o Jeremy Grant, que você mencionou, Bruno, que tá... Ele levou de nível, cara. Sim. A gente não esperava que ele fosse ter uma evolução
desse ponto, que eu acho, na minha concepção, ele era um cara sobreutilizado em Detroit. Eu acho que pela carência deles de uma estrela, de alguém confiável, e pela juventude do Cade Cunningham ano passado, eles utilizaram muito o Jeremy Grant, que não é a dele. E agora, quando ele vai pra Portland e ele é a terceira opção, atrás do Dame e do Anthony Simons, ele se encontra, ele cai como uma luva, né? Então, eu acho que isso ajudou o jogo dele a florescer. E ele tá mais confiante. A gente pode ver, por exemplo, no jogo contra o Phoenix, ele fez um buzzer beater, né? Ele bateu o cronômetro, deu a vitória pra equipe, ou seja... Deixa de ser impressionante, né? Você conseguir fazer um buzzer beater no time do Damian Lillard, que é o um Josh cara Hart também conhecido por isso, né? Tipo... recentemente Exatamente, o Josh Hart teve um também contra o Miami Heat, se não me engano, que foi um jogaço. Inclusive o Dame virou pra ele e falou que era Heart Time. E foi um jogaço, né? Então, assim, isso passa, como vocês estão trazendo aí, por coisa do seguinte, o Dame é um líder que não é nem um pouco egoísta. Ele passou do ponto da carreira dele que ele quer o holofote, que ele quer ganhar, mas desde que o cara seja eu. Né? A gente tá vendo que é um time democrático. É um time que hora vai dar a bola na mão do Josh Hart, hora do Jeremy Grant, o Nurkic vai ter suas postes de bola também, o Anthony Simons também vai ter, porque ele tá tendo uma temporada absurda, com 21 pontos de média, o Shaedon Sharp também, o Jacobs, assim, que é um queridinho de você, chorou 44% de 3. Pois é. Ele era uma aposta do draft, né? Ele não jogou no college, vale dizer isso, onde ninguém sabia o que ele entregaria. Então, assim, o elenco tá redondo. O elenco tá funcionando. É um time democrático, é um time jovem, um time ambicioso, que passa também por um técnico também com essa mesma mentalidade. Então, assim, tudo bem que a única ressalva que eu tenho hoje é que eles começam os jogos muito devagar. Eles são hoje o 5º pior primeiro tempo da liga, mas são o 2º melhor segundo tempo da liga, Bruno. Né? Mas apesar disso tudo, eles ainda são, num contexto geral, a 6ª melhor defesa da liga, né? Sem, um adendo muito importante, o seu melhor jogador defensivo, que ainda sequer jogou, que é o Gary Payton II, que veio do Golden State Warriors, atual campeão. Então, ou seja, Bruno, com esse elenco completo, né, com o Gary Payton voltando de lesão, e com a química que eles vão naturalmente desenvolver, porque é um time recém-montado, eu acredito que esse time é muito mais do que fogo de palha, dado que eles têm uma combinação, pra mim, assim, perfeita entre juventude e experiência. E não apenas uma experiência qualquer, uma experiência como o Dame Lillard, que é uma experiência altruísta. Ele vai botar os caras, ele dá chance para os caras se desenvolverem, se mostrarem e ganhar confiança ao longo da temporada, como a gente tem visto, como eu falei, o Jeremy Grant, que, antes eu passar a bola pro Jacobs, tá chutando, o Jacobs, 46% absurdo. De 3 o Jeremy Grant. Ou seja, é um time que tá fluindo, cara. É um time legal de se ver. É um time que não é previsível. É um time que roda a bola, que tem tudo pra crescer, como eu falei, ao longo da temporada. Então, olho nesse Blazers que eles são... acho que esse ano eles passam da primeira fase do primeiro round dos playoffs, viu? É absurdo. O Gary Payton, inclusive, que você citou, que a expectativa é que ele faça seu primeiro jogo com a camisa do Blazers no dia 15, que é o dia que a gente tá gravando. Então pode ser que quando esse vídeo sair, talvez o Gary Payton já tenha feito a sua estreia pelo time. E realmente legal. Não só ele, como também você tem umas ausências importantes, né? O Keon Johnson também tá fora por lesão, que é um cara que, né, dá pra dizer que é veterano, né? Um dos poucos remanescentes daquela lineup que ficou, né, foi até a final de conferência em 2019. Então, assim, passando agora a bola pro Jacobs, até queria falar um pouco dessa reconstrução do time, e muito se falou sobre o Lillard em si, né, a decisão dele. Ele sempre é um cara que, publicamente, ele sempre falou que queria ficar em Portland, ele queria, né, construir um legado nesse time, a despeito de inúmeros rumores, inúmeras fofocas de que não... Agora ele Aliás, Bruno... Agora ele vai pro mercado maior, agora ele vai pro time muito respeito ao Dame Lillard por isso também, porque numa liga em que as estrelas forçam a barra, né, brigam com a diretoria, brigam com a torcida pra sair, escolhem o seu destino, o Dame querer ficar em Portland, né, acreditar nesse projeto,
cara, eu tenho o maior respeito do mundo por ele e é legal ver o Dame Lillard finalmente com o melhor elenco da era Dame Lillard em Portland. Que era exatamente essa pergunta que eu ia trazer pro Jacobs, né? Assim, ele teve confiança na organização, teve confiança no front office, teve confiança de que eles conseguiriam fazer um trabalho de melhorar esse time, né? O time ao redor dele. E agora parece que essa confiança está se pagando. Você acha que ela vai se pagar? Você acha que a gente tem aí uma possibilidade de ver o time do Lillard, né, conseguir resultados melhores do que ele já teve? Pô, o cara já chegou ao final de conferência com um time que dá pra argumentar que é pior do time que ele tem hoje, né? Se a questão do que ele vai, onde ele pode chegar, seja chegar na final, eu diria que é possível sim, porque eu não acho que hoje você pode olhar pro Oeste e dizer que tem um time que é meio imparável, sabe? O Clippers tá com um começo de temporada decepcionante. O Mavericks piorou do ano passado pra cá ou ficou na mesma, sabe? O Suns começou bem, mas talvez seja o favorito por questão até de experiência, sabe? O Warriors certamente não tá sendo o que a gente esperava. Aí eu acho que você tem hoje um trio ali de Blazers, Nuggets, Grizzlies e Suns, seria um quarteto melhor dizendo, que são os melhores assim, apostas pra finais hoje. Eu não boto o Jazz porque eu não sei, eu fico achando que o Danny Ainge vai explodir esse time até o final da temporada, mas talvez não. Agora, eu acho que o Blazers, eu não apostaria nele simplesmente pelo fato de que eles precisam se provar, mas eles certamente têm um elenco suficientemente bom e uma estrela de fato talentosa e que já ganhou série de playoff, eu sei disso em primeira mão. Então é muita coisa suficiente para hoje você competir no Oeste, né? Assim, não é como se você estivesse ali numa conferência com Boston Celtics e Milwaukee Bucks, sabe? Então, de fato, o Blazers tá ali para no mínimo chegar no segundo round e potencialmente chegar até na final. Agora, eu vou dizer assim uma coisa que eu acho que precisa ser dita com as devidas proporções, tá? Eu não quero exagerar. Mas olhando pro elenco do Blazers hoje, dizer pra vocês, não lembra um pouquinho o Warriors do ano passado? Você tem ali óbvio que Damian Lillard não é Steph Curry, tá? Mas você tem ali um cara que é definitivamente a estrela e você tem caras ali que estão ao redor dele que, número um, fazem muito sentido tático, né? Você tem esses caras de grande envergadura, tamanho, como o Jeremy Grant, o Nurkic como um pivô ali central, você tem um pivô, aliás, bem pivô clássico de NBA mesmo, e você tem esse aspecto bem defensivo, né, com o próprio Grant, com o Gary Payton, inclusive, que era do Warriors, voltando, e sem falar o Anthony Simons, que talvez dê pra, assim, óbvio que dadas as devidas proporções, como eu falei, tá? Mas talvez dê pra ser aquele cara que vai ter um jogo de 20 pontos nos playoffs como o Wiggins estava tendo, sabe? Porque não é como se o Curry do ano passado... Tem um talento de primeira temporada que às vezes pode chegar e fazer um jogo ali surpreender, que é o Shadon Sharp, né? O Sharp, na verdade, ele continua sendo essa interrogação do que ele vai ser feito pra ser essa interrogação, né? Porque não existe a pressão dele ser o franchise player, nem um nem o dois, porque já tem o Simons lá como segundo cara. Então, assim... Pô, é um time que me parece que foi muito bem construído, sabe? É um time que faz muito sentido ali. Eu acho que eu não coloco eles, assim, pra ganhar do Nuggets nos playoffs. Eu acho que eu não coloco eles pra ganhar do Suns hoje nos playoffs. Agora, a gente tá no começo da temporada ainda, sabe? Tem muita coisa pra ver sobre lesão e sobre esses times também entregando o que eles prometem entregar até lá. A questão crescendo também, né? Exato. Então, a questão é, hoje o Blazers tá tendo um começo de temporada tão bom quanto possível e que, se continuar saudável, sem dúvida alguma é um time capaz de competir em qualquer série de playoff contra qualquer time do Oeste, sabe? Eu acho que se chegar contra um Celtics ou Bucks na final, aí é uma história diferente. Mas hoje, mesmo que eu ache que, por exemplo, como eu falei, eu não sei se eu coloco eles pra ganhar do Nuggets ou do Suns hoje, mas eu sei que é uma série que dá pra eles competirem. Eu sei que não é uma série onde eles estão fora. E quando você tá vindo de um time que nem tinha esperança de playoff ano passado pra esse ano, olha, eu não acho que é decepcionante você dizer isso, sabe? Nas primeiras 4 semanas da temporada. Daqui a 5 meses, aí a gente conversa com mais especificidade sobre a possibilidade do time ganhar ou não. Mas hoje,
ciente de como o Blazers começou a temporada, quais eram as expectativas, cara, é isso que você precisava. Você precisava ter um time que hoje você olha e fala assim, em qualquer série de playoff, na nossa conferência, a gente sabe que a gente pode brigar. Dizer isso não é uma decepção, dizer isso, na verdade, é uma coisa muito positiva, e eu acho que, assim, não é hora da gente definir o Blazers como favorito de nada, mas é hora da gente dizer que sim, eles têm time para competir, e a questão agora é manter a regularidade e manter a saúde. Isso se mantendo, as possibilidades precisam ser respeitadas. É isso. E é mais que momento, né? Acho que a gente tocou nos pontos interessantes, e é bom, assim, estressar, né? Frisar, que não é assim, cara, eles estão jogando assim, algo fora da média. Eu acho que esse time é um time bom mesmo. Também acho. Então não é que eles vão, tipo assim, cara, vão deslizar uma época do ano aí. Eu acho que, pelo contrário, dado que eles têm o Dame Lillard, que é um cara que já é provado, né? É um fator certo nos playoffs, é um cara que cresce nos momentos que precisa dele, e esses caras que estão crescendo junto com ele, ganhando confiança, com o elenco montado, com as peças certas, né? O time tá bem defensivamente, a defesa tá ganhando jogo pra eles, o que nunca aconteceu na era Dame Lillard. Eu acho que eles estão muito, muito perto, assim, de ter uma coisa interessante. Claro que é cedo pra dizer, cara, vão brigar pelo título, mas como o Jacob trouxe muito bem, eu acho que se tem um ano pro Dame Lillard sonhar, esse é o ano. A gente olha pra tabela, o Warriors lá embaixo, o Lakers o segundo pior time da conferência, né? O Clippers, o Kawhi volta ou não volta, né? Então eu acho que eles têm, assim, uma grande conferência disputada como essa, com nomes que a gente tá vendo. Exatamente. O Blazers sonhar com um mando de quadra é uma loucura. Já é uma vantagem enorme, né? O Jazz eu acho mais provável de deslizar, até porque a organização tem interesse nesse deslize, do que o próprio Blazers, viu? Então, assim, não desrespeitando o que o Jazz tem feito nesse começo de temporada, mas você sabe que o Danny Ainge tem uma vontade ali que é para os anos futuros, e vamos combinar, apesar do começo ótimo, o Jazz não tem um cara como o Lillard, ou como, pra voltar pro nosso bloco anterior, o Shea e tal, e eles querem esse cara. O Blazers tem um desses caras que ganha o jogo de playoff, que é o Lillard, e eu arriscaria dizer que tem um cara que daqui a 1, 2 anos, 3 anos, pode ser também assim, que é o Simons. Eu acho que o Simons tá crescendo nessa velocidade também. Então, seríssimo hoje, candidato a MIP, o Anthony Simons, a propósito. 100%. Hoje, pra mim, eu sei que não são os 4 melhores times agora, tá? Eu sei que o Jazz tá lá. Mas hoje, eu acho que as 4 apostas mais seguras em playoff, de tipo, pode ganhar a série de playoff no Oeste, são Blazers, Nuggets, Grizzlies e Suns. Esses 4 podem pegar qualquer um nos playoffs dentro do Oeste e ganhar, inclusive um contra o outro. Então, assim, são a elite do Oeste hoje, visando o playoff. De novo, não quero desrespeitar o Jazz. Talvez o Jazz chegue lá e faça tudo isso que ele tá fazendo. É só porque, como eu falei, eu acho que até o próprio GM não quer que isso aconteça. Mas, você não tem aquele time no Oeste que a gente achava antes da temporada que ia ser ou o Clippers ou o Warriors, que é tipo assim... Eles estão muito na frente. Foi o Suns na temporada passada, né? Que tava muito na frente e ninguém conseguia pegar os caras. Exato. Não tem esse time. Eu acho que é bem isso mesmo. E é um time pra gente ficar de olho, sim. Eu acho que vai ser muito interessante. Tem sido muito interessante acompanhar os jogos do Blazers e ver aí, inclusive até pela tabela, que vai ser muito interessante as próximas semanas do Blazers. Vai pegar o Bucks, por exemplo. Vai pegar o Jazz no domingo. Acho que é um jogo improvável pra ficar de olho. Vai pegar o Cavs, né? Então tem muito parte interessante pra esse time se provar. Agora a gente quer saber de você que está nos assistindo. Você chegou até aqui, eu acho que você gostou do vídeo, então, ó, já deixa aqui o pedido pra você assinar o canal. Primeiro de tudo, assina o canal do 3 Pontos e a Falta. E deixa um comentário aqui, o que você acha do Blazers nessa temporada? Qual que é a sua expectativa? Até onde a equipe de Dame Lillard pode chegar? Exatamente. Até onde o Dame Time vai levar o Blazers? Comenta aqui e não se esqueça também de curtir e assinar o canal. Obrigado e até o próximo vídeo aqui no 3 Pontos e a Falta. Tchau!